Isso aconteceu cerca de um ano atrás e ainda é muito estranho. Minha amiga e eu temos 22 anos. Minha amiga Ana e eu estávamos entediadas em um fim de semana e decidimos ir a uma praia popular para tirar algumas fotos e apenas brincar juntas. Tiramos fotos e tivemos um dia adorável. Na de volta estávamos morrendo de fome. Então decidimos parar em um McDonald's na cidade litorânea. Esta cidade é realmente muito famosa e legal, muitas celebridades vivem lá. Há também um restaurante super famoso na estrada da praia que é conhecido por pessoas ricas. Indo para o McDonald's que ficava do outro lado da rua daquele restaurante, como tantas pessoas famosas iam a este restaurante e era em uma estrada bastante movimentada, a maioria deles tinha motorista que os levava até lá. Os motoristas ficavam no estacionamento do McDonald's enquanto seus chefes comiam do outro lado da rua. Ana e eu realmente não sabíamos disso. A gente só queria um sorvete e fomos ao McDonald's, e logo na hora de sair do carro ela começou a agir de forma muito estranha. Ela verificou 3 vezes se as portas do carro estavam trancadas e pegou sua câmera sofisticada para levar com ela. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela disse que havia um grupo de motoristas parados na frente do McDonald's fumando e olhando para nós, e isso estava fazendo ela se sentir estranha. Eu sou uma pessoa muito tranquila e confiante, então eu realmente não pensei muito nisso. É um lugar movimentado e uma cidade super legal, afinal, não estava particularmente preocupada. Tinha algumas outras pessoas lá dentro mais ou menos da nossa idade. Pegamos nossa comida e sentamos à mesa para comer. Um dos motoristas entrou e sentou algumas mesas depois com as costas para a parede, bem onde ele poderia nos ver. Eu estava de costas para ele, mas Ana estava ficando muito assustada e queria ir embora. Ele não comeu nem pediu qualquer coisa, ele apenas ficou lá olhando para nós. No McDonald's lotado em uma das cidades mais legais do sul da Califórnia, então eu estava me sentindo muito segura. Eu concordei em ir embora, mas tive que correr para o banheiro primeiro, embora fosse um daqueles McDonald's com um balcão e uma grande sala. Havia uma espécie de corredor ao lado do balcão com mais assentos e o banheiro bem no fundo. Havia também uma porta saindo bem ao lado dos banheiros. O banheiro tinha apenas 2 cabines. Entrei na primeira e realmente não prestei atenção se alguém estava ou não lá, então eu estava lá fazendo minhas coisas quando eu ouço a porta abrir e ouço Ana chamar meu nome. Neste momento fiquei muito confusa, já que ela deveria estar vigiando nossas coisas. O que está acontecendo? Ela perguntou: você está bem aí? Eu respondi: sim, só estou usando o banheiro. Ela ficou lá na porta. Depois de um segundo eu ouvi sair, e eu pensei que era muito estranho sair do banheiro só para ver ela esperando na porta com todas as nossas coisas em suas mãos. Perguntei a ela o que estava acontecendo e por que ela entrou no banheiro. Ela olhou para mim extremamente em pânico e disse que precisávamos sair agora. Eu estava realmente confusa neste ponto. Corremos para o carro e ela começou a explicar o que aconteceu quando eu entrei no banheiro. Aquele motorista me seguiu até o banheiro. Eu pensei que alguém já estava na cabine ao meu lado e estava saindo. Eu tinha acabado de checar a maquiagem ou algo assim. Honestamente, eu não estava prestando muita atenção. Ele fechou a porta da cabine quando entrou, então não percebi que ele estava ao meu lado. Ela estava ao telefone, então ela também não tinha visto ele me seguir. Um jovem comendo notou e foi até minha amiga perguntando se conhecíamos o homem. Ela disse que não e correu para verificar se ele estava se escondendo na cabine ao lado da minha, tentando espiar por baixo e sem fazer um único som. Ela veio, entrou e não o viu a princípio. Então ela chamou meu nome para se certificar de que eu estava bem. Foi quando o homem percebeu que outra pessoa estava lá dentro. Ele saiu correndo da cabine, passando por ela e desapareceu. Ela estava em choque e não sabia. Quando fomos para o carro dela, o homem estava sentado em seu grande carro preto com as janelas abertas bem do nosso lado, olhando para o nosso carro. Nós falamos para o responsável do McDonald's para avisá-los do que aconteceu. Eles realmente não se importaram, é claro. Então ligamos para a emergência para relatar também, porém estava fechada. Minha mãe ficou cheia de raiva, ameaçou expor tudo na mídia social que eles não levaram meu relato a sério.
Entramos em contato com alguém da empresa e a partir daí eles verificaram as câmeras e viu o cara me seguindo. Um relatório da polícia foi feito. Pelo menos espero que essa coisa nunca mais aconteça com ninguém. Eu tinha uns 16 anos quando isso aconteceu comigo, era só eu e meu pai em nossa casa e como ele era um empresário que viajava com bastante frequência, muitas vezes fui deixado sozinho em casa. Antes de mais nada, farei o possível para descrever o layout da minha casa para que vocês possam entender melhor a situação. Um lugar bastante pequeno, pois era apenas meu pai, meu cachorro e eu morando lá. Havia um longo corredor cheio de janelas de tamanho normal separando o quarto do meu pai. Nosso cachorro adorava olhar para fora, então sempre as mantínhamos abertas o suficiente para ele olhar para fora. Eu estava no quarto no final do corredor entre os dois quartos era meu banheiro. Vamos direto ao assunto. Então era por volta das 23 horas ou mais quando a pior noite da minha vida começou. Meu pai estava desmaiado na cama depois de um longo dia de trabalho e eu estava dançando pela minha casa. Me preparando para dormir, eu pulei no chuveiro sem saber o que estava por vir, como um filme de terror digno de arrepiar. Meu cachorro de repente começou a latir agressivamente contra uma tempestade. Decidi, é claro, sair e explorar sozinho. Eu fui para o meu quarto para me vestir primeiro enquanto meu cachorro ainda estava latindo. Não tenho certeza de como de alguma forma consegui quebrar a maçaneta da minha porta, não precisava mais girar a maçaneta para abri-la, bastava um empurrãozinho. Eu estava morrendo de medo quando consegui colocar uma camisa. Meu cachorro abriu a porta sozinho e entrou no meu quarto latindo. Foi quando olhei para fora e vi no canto o rosto de uma pessoa espiando. Seu rosto era tão sinistro que ainda posso ver na minha mente anos depois. Estava escuro, então demorei um segundo para compreender o que estava vendo. Quando finalmente gritei meu pai, então quando ele me ouviu gritando ele saiu correndo com a pistola carregada. Ele me perguntou o que tinha acontecido e eu mal pude falar. Murmurei o que eu tinha acabado de ver. Ele correu para fora para ver se o homem ainda estava lá. Ficamos lá fora por um tempo examinando a área. De repente um homem estava caminhando casualmente em nossa direção, cerca de 100 metros de distância. Eu sabia que era o mesmo cara. Eu tive aquela sensação no estômago que você não pode confundir. Ele estava tentando ser tão casual para encobrir que ele estava lá vindo de uma direção diferente. Ele não podia me enganar. Meu pai falou: é melhor você ficar bem longe do meu filho. Você vê o que eu tenho aqui? Você sabe o que isso significa? Ele ergueu a arma e eu podia jurar que meu pai ia atirar no homem. O homem estranho ignorou essas ameaças com bastante facilidade e não parecia muito incomodado. Ele colocou a mão no bolso. Meu pai e eu corremos de volta para dentro. O cara acabou indo embora e foi quase como se nada tivesse acontecido, mas eu ainda não conseguia pregar o olho. Eu pensava que ele ia voltar e me machucar por causa daquelas ameaças que fizemos. Chamamos a polícia no dia seguinte. Eles vieram e espiaram nossa casa. O policial olhou em volta tentando me acalmar, mas eu ainda estava abalado. Ele saiu para o jardim da frente. Foi quando notou em frente às janelas do longo corredor que havia uns arbustos pequenos, nada demais. O policial foi até a janela que dava para meu quarto. Ele achou umas pegadas embaixo da janela. Significava que o cara sabia exatamente onde ele precisava olhar para me ver. Parece que ele esteve lá mais de uma vez, porque havia vários pedaços de mato quebrados e buracos no chão. Acontece que o cara era sobrinho do meu antigo vizinho. Ele estava morando lá há meses. Ele não teve nenhum problema, mal levou um tapa, mas pelo menos ele nunca mais me incomodou. Eu não sabia há quanto tempo ele estava me observando e eu nunca saberei. Tudo o que eu sei é que agora mantenho minha porta fechada e nunca mantenho as persianas abertas. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.